Aleluia, glória a Deus. E aí, galera de Flame? Maravilha, que tão bom estar aqui com vocês. E o pregador é internacional. É do Maranhão, né? O pastor Gilvan disse que fez uma viagem internacional, então aqui está um pregador internacional. Mas é brincadeira, graças a Deus, eu não sou do Maranhão. Somos vizinhos. Nasci ali quase que eu caía lá dentro, não é, Francisco? Somos conterrâneos, eu e o Francisco ali, somos lá de uma terra muito abençoada, Tocantins, uma terra boa, maravilhosa. Mas amém. Então, diante então dessa nossa, do Difflin Conference aqui, com esse tema Fundamentos, então pediram para que eu trouxesse uma mensagem falando sobre esse tema, né, de não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Então, é isso que eu quero falar hoje, é sobre esse tema que nós vamos estar falando. Eu já ministrei aqui um tempo atrás uma mensagem também sobre esse tema, não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Inclusive aquela mensagem que eu ministrei na época, era uma mensagem do pastor Neco Simões, ele já ministrou essa mensagem aqui, e aquela mensagem me chamou muito a atenção, gostei muito daquela mensagem, e aí então eu resolvi então um dia ministrar aquela mensagem do pastor Neco Simões aqui para a igreja. E aí eles me deram esse tema, então eu elegi algumas coisas que eu acho importante que nós não devemos remover da nossa vida. Então esse texto está em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 28, que fala sobre isso, né? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não remova os marcos antigos. Então, quando a Bíblia diz não remova os marcos antigos, nós podemos entender como marcos físicos, terras marcadas, pontes, uma marcação geográfica, um rio, algo que delimita, né, que marca aquele espaço geográfico, né, um monte, uma pedra. Então, nós podemos entender dessa forma. Mas eu acredito, né, que pelo contexto do que a palavra está falando aqui, que a palavra de Deus está dizendo, esses marcos são, para nós não removermos, são princípios de vida, são coisas que nós podemos eleger como coisas importantes para que o povo, o povo de Deus, não venha remover da sua vida. Então, são princípios que nós não devemos remover da nossa vida. Que esses marcos representam um padrão de vida de Deus, que Deus dá para seu povo, é um estilo de vida que Deus deu para nós, e se nós conservarmos esses marcos, seguindo a orientação de Deus, nós vamos ser abençoados. Então, tem princípios, tem valores, e se nós guardarmos esses princípios, nós seremos abençoados. E uma vez que nós não obedecemos esses princípios, que nós desvalorizamos, que nós rejeitamos esses princípios, então nós também vamos colher as consequências desses atos, desses princípios que foram quebrados em nossas vidas. Então, por isso que eu quero pedir a sua atenção, para que você esteja aqui comigo, prestando atenção, quisendo anotar, anote, porque tem marcos aqui importantes, que eu e você não podemos remover da nossa vida. E uma vez removidos esses marcos, nós teremos consequências no nosso dia a dia. Ok? Aperte o cinto e vamos lá, no nome de Jesus. Sabe, queridos, infelizmente nós temos visto sim, uma geração que tem deixado de lado legados que nos foram deixados. Deixam assim de lado princípios, valores, costumes que eram praticados nas gerações antigas, mas que essa geração muitas vezes está desprezando, está abrindo mão, está jogando fora, e muitos desses princípios são coisas tão primordiais, válidas,
que trazem um significado tão grande para a nossa vida, e muitas vezes nós estamos deixando de lado. E muitas vezes isso em nome do moderno, em nome do atualizado, em nome da modernização, da globalização, do hoje. Então, a geração passada é ultrapassada, ficou para trás. Então, a história hoje é outra, o papo é outro, a onda é outra. E aí, muitas vezes, vai esquecendo-se desses princípios e desses valores. O que era prioridade, deixou de ser prioridade. O certo virou o errado e o errado virou o certo. E nós precisamos estar atentos para que isso não venha nos atingir e entrar na igreja do Senhor. Então, basta nós ligarmos a nossa televisão, assistirmos um programa que a gente vai ver uma enxurrada de coisas que são hoje prioridades dentro da mídia, dentro do contexto hoje no mundo, e aí uma controvérsia do que é ensinado a palavra de Deus. Então, se nós formos ver hoje, o que era o certo virou errado, e o errado virou certo. Hoje, para você ver alguém fazendo algo certo, muitas vezes aquilo é tido como cafona, ultrapassado. Mas como é que pode? Você é dessa época, desse tempo. E aí nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes, queridos, isso vai entrando na nossa mente e nós vamos achando que tudo é normal. Não, e é normal, é normal, é normal. E aí a mídia vai inculcando em nós e tudo para nós vai sendo normal. Infelizmente, hoje a gente sai aí na rua, a gente percebe, por exemplo, antigamente, 2 meninas andando de mão dadas, não tinha nenhum problema. Aí você não viu mais mulher andando de mão dada porque já era um perigo. Hoje você vê não só as mulheres dando a mão, mas você vê elas fazendo coisas mais. E aí às vezes nós vamos nos acostumando com essa imagem, e para a gente não, isso é normal. Vendo 2 homens juntos, e aí nós achamos que isso é normal, por quê? Não, é escolha, quem quer. Mas nós não podemos permitir que isso é uma normalidade, e que isso não pode nos atingir a nossa igreja. Nós estamos divulgando o curso de noivos, e aí perguntaram, um casal gay pode fazer o curso de noivos? Eles querem fazer o curso de noivos. Estão aí. Então, nós precisamos ter esse cuidado para a gente não abrir mão desses valores e desses princípios de Deus. Então, eu quero falar sobre marcos que não podem ser removidos da nossa vida. E o primeiro que eu quero falar é Deus. Deus é o primeiro marco que não pode ser removido. Então, todos nós precisamos eleger prioridades em nossas vidas. E qual deve ser a maior das nossas prioridades, queridos? Deus. Deus deve ser a maior prioridade minha e sua. Essa deve ser a nossa maior prioridade. Deus. Deus em primeiro lugar. Na verdade, não é só colocar Deus em primeiro lugar. Ele quer ser o centro da nossa vida. Ele quer ser o centro das nossas atenções. Ele quer estar no centro da nossa vida. De tudo aquilo que nós formos fazer, nós estarmos conectados, ligados em Deus. Isso agrada a Deus, isso é da vontade de Deus, isso alegra o coração de Deus. E aí Deus precisa estar no centro da nossa vida, regendo, comandando, sendo o dono das nossas vidas. E aí quando Ele está no centro, nós damos uma atenção e nós não comandamos mais a nossa vida. Muitas vezes Deus tem sido trocado por outras prioridades, que elegemos como mais importante em nossa vida. Muitas vezes Deus tem sido trocado, Deus tem sido deixado de lado. E aí nós precisamos estar atentos, e nós precisamos ter atenção, para que nós não venhamos tirar Deus do centro da nossa vida.
Às vezes, em nome da felicidade, em nome do eu mereço ser feliz, Deus é banalizado, Deus é tirado, Deus é removido da nossa vida. Não, eu preciso ser feliz. Eu preciso, eu quero, eu tenho. Deus é amor. Então Deus entende. E aí Deus muitas vezes está sendo tirado das vidas. Quantos já abandonaram Jesus devido ao crush? Quantas meninas muitas vezes já abandonaram Jesus por causa do namorado? Quantos meninos muitas vezes deixaram Jesus por causa de uma menina? Trocaram os papéis. E aí nós precisamos ter esse cuidado, estar atentos, porque Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Outros trocam Jesus devido aos estudos. Existe um estudo que consta que 70% dos cristãos abandonam a igreja no período de faculdade. 70% dos cristãos que vão para a faculdade, eles abandonam Jesus. Que triste realidade. Sabe, queridos, entra na faculdade e aí abandona Jesus, abandona Deus, remove o marco mais importante na nossa vida, está sendo removido só porque entrou numa faculdade. Quem aqui vai fazer uma faculdade? Ninguém mais, meu Deus, está com medo de desviar? Meu Deus. Pode fazer, irmão, não é pecado não. Tem que estudar. Nós queremos todos os nossos jovens fazendo faculdade, cursando, fazendo nível superior. E é para fazer, mas é para chegar lá e fazer a diferença, amém? É para chegar na sala de aula e fazer a diferença, levar Deus para dentro da sala de aula, evangelizar o professor, evangelizar os amigos, os colegas lá em nome de Jesus. Ao invés de você sair da igreja, você vai trazer a sua faculdade para a igreja. Você vai ganhar pessoas para Jesus. E aí muitos, sabe, eu já vi, uma vez, eu estava acompanhando uma moça, assim, na igreja, muito comprometida, começou a estudar, ela balançou, quase que ela cai, graças a Deus não caiu. Mas a menina balançou, só porque estava estudando, por causa da influência dos amigos, do namoro, sabe, do ensino. E aí, sabe, queridos, nós precisamos de quê? Nós precisamos dos fundamentos, e o fundamento é a palavra de Deus. Nós precisamos hoje ter raízes, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, estar bem com o Senhor, para que quando nós entrarmos na faculdade, a faculdade não nos influenciar, mas nós influenciarmos a faculdade. Amém? Então precisa ter relacionamento com Deus hoje, precisa ter vida com Deus hoje, intimidade com Deus hoje, tempo de oração, leitura da palavra, conhecer a Deus, porque aí você pode entrar em qualquer lugar que você não vai desviar dos caminhos de Deus, porque você conhece o verdadeiro Deus. Você está aqui comigo? Amém? Então não remova este marco. E outros motivos pelos quais muitos abandonam a Jesus, deixam de lado, remove esse marco da sua vida. Quer ver no período de política, irmão? Dia de comício, dia de reunião do político, dia de carreata. Sabe, a igreja fica vazia. No interior, você precisa ver no interior, no dia que tem político lá no interior. No dia que o deputado está lá no interior, os irmãos quase nenhum vão para a igreja. Você chega lá e o que está acontecendo? Não, o fulano de tal, o candidato fulano de tal, o deputado fulano de tal, o senador fulano de tal, está aí, vai fazer um comício. Meu Deus!
Mas quem deu a vida por nós lá na cruz? Foi o político A ou foi Deus? Sabe, eu vejo, gente, esses dias eu ouvi uma que eu fico assim, meu Deus, não. Como diz aquele narrador, assim não. A pessoa não veio para a igreja porque diz que é o único dia que ela tem para descansar. E quem é que não tem o domingo para descansar, irmão? Vocês, eu não, do meu domingo é para trabalhar. Mas quem é que não tem o domingo para descansar? Porque trabalha a semana toda. Gente, todo CLT trabalha de segunda a sábado. Todo CLT. Pelo menos deveria, né? É 44 horas de trabalho. Sobra o que dia para descansar? O domingo. Se todo mundo for descansar o domingo e não vir para a igreja, não vai ninguém vir para a igreja. Só os pastores que têm que trabalhar no domingo. Claro, domingo é descansar mesmo. A gente entende, é para descansar. Mas será que não pode vir na igreja, cultuar a Deus? E aí, sabe, essas pequenas coisas vai nos esfriando da fé. Daqui a pouco nós não temos mais vontade de vir para a igreja. Eu gosto desse versículo, Josué 24:15, diz o seguinte: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se é aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, quem vocês vão escolher? A Deus dos seus antepassados, eu e a minha casa. Sabe que testemunho que esse homem deu? E é isso que nós precisamos fazer. Outro ponto, outro marco que não deve ser removido, santidade. Esse é um outro marco que não podem ser removido da nossa vida. Este é um marco que precisa ser permanente na vida de todo seguidor de Jesus. Santidade. E santidade não é um problema somente do jovem, mas também de todos, inclusive dos casados. Muitas vezes a gente pensa, né, o jovem pensa, não, depois que eu casar vai acabar os meus problemas nessa área da impureza, né, de santidade, então eu vou ser um santo. Queridos, continua do mesmo jeito. O que parece é que hoje, que existe uma facilidade para se, sabe, para uma entrega. Antigamente, pelo menos na minha época de jovem, olha que eu não sou tão velho assim, mas parece que existia uma dificuldade a mais. Eu já vi casos assim de um rapaz, sabe, se entregar tão facilmente para uma menina no primeiro encontro, eles já foram até nos finalmente. Uma menina que nunca teve namoro, nunca, aí foi com o rapaz até nos finalmente, só porque encontrou com o rapaz. Uma facilidade de se entregar, de se render, de jogar para o ar aquilo que ela tinha como algo tão precioso. Eu lembro de uma história que uma tia contou para mim essa história. Eu não sabia até então dessa situação, dessa história. E agora, já depois de casado, talvez tenha uns 3 anos que eu fiquei sabendo dessa história. A minha tia me contou. E eu achei interessante alguns pontos, como ela me contou essa história. E essa história é o meu pai e a minha mãe. Então, naquela época, tinha muito aquela questão da menina fugir, dela ser roubada. Então, o rapaz vinha e roubava a moça da casa dos pais dela. Viu? Ninguém vai roubar ninguém aqui não, viu? E aí ela ia embora e eles casavam e tudo. E aí o meu pai, então, estava gostando da minha mãe, então ele decidiu, então, roubar a minha mãe da casa dos pais dela. Só que eles moravam no interior. E aí, eles moravam no interior, meu pai morava no outro interior, e desse interior que a minha mãe morava, para o interior que o meu pai morava, era um pouco distante um do outro, né? Então ele não podia ir lá sozinho, roubar ela e vir sozinho com ela, porque isso era aparência do mal. Ele poderia, mesmo que ele falasse, não fiz nada, mas rapaz, tu sozinho com a menina não fez nada, que negócio, história mal contada é essa?
Então ele chamou uns amigos dele, e os amigos foram com ele, só para ele não vir sozinho com minha mãe, para ela não desonrar a minha mãe. Ou seja, fazendo uma coisa totalmente errada, mas mesmo assim ainda tinha princípios dentro do erro. Obedecendo os princípios. E aí então assim ele fez, ele foi lá, roubou a minha mãe e veio, porque ele não podia comer a merenda antes do recreio. Então só podia mexer depois que casar. E aí assim eles fizeram. Então roubou, foi para a casa dessa minha tia, a minha tia acolheu ela, a minha mãe, e aí então fizeram os preparativos e eles se casaram. Então, sabe assim, antigamente, esse temor, esse preservar, esse guardar, sabe meninas? E aí é preciso isso. Esse guardar, não, eu vou guardar para o esposo. Homens, guardar-se para quê? Para a minha esposa. Não vou me entregar, não vou me render, por mais que muitos acham cafona, e sabe, e às vezes na rede social você vê, abertamente, eu perdi a virgindade, eu não sou mais virgem e tudo, sabe, algo tão natural, para quem não tem princípios, para quem não tem valores, mas para nós que temos princípios e valores, isso é uma grande honra, guardar-se, preservar. Então nós precisamos disso, resgatar isso, santidade, santidade. Santidade deve ser a nossa marca. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sabe, santidade é viver em renúncia e separado daquilo que é impuro. Santidade é viver em renúncia e separado daquilo que é impuro. A santidade não está ligada somente na área sexual, mas nas vestimentas, no falar, nos pensamentos, no proceder, ter cuidado com o que fala. Então, cuidado, rapazes, meninos, quando vocês estiverem juntos, seu falar. A sua vida transmite santidade lá no trabalho. Quando você está junto com os seus colegas, com os seus amigos que não são cristãos, qual é o tipo de palavreado que você usa? Você está no mesmo nível que eles? Ou você se guarda? Santidade no vestir, no andar, no sentar. Um estilo de vida, santidade, um estilo de vida. E essa serve para todos nós cristãos, para todo seguidor de Jesus. Amém? E o terceiro ponto, o terceiro marco é obediência. Primeiro Samuel capítulo 15, verso 22, diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Obediência, de nós sermos obedientes. Deus espera de seus filhos obediência. Obediência para com a sua palavra e também para com as nossas autoridades, a nossa liderança. Obediência. Obediência para com aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está mostrando. Então, para que eu possa obedecer a Deus, eu preciso primeiramente de quê? De conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, para que eu possa obedecer. Então isso fala, querido, de nós voltarmos para a palavra de Deus, de nós conhecermos a Deus. Conhecermos a Deus não porque você vem na igreja e vê alguém ministrando e falando,
mas de você conhecer a Deus, porque você na sua casa, você tira o seu tempo com Deus, você lê a sua palavra, a palavra de Deus, você lê a sua Bíblia, você ora, você tem um tempo, um devocional, você desenvolve a sua intimidade com Deus, e ali você conhece a Deus, Deus fala com você, você ouve a Deus e você obedece a Ele. Ok? Então, conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Deus e praticarmos. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, ele fala sobre essa questão de nós nos alerta sobre a questão de praticar a palavra de Deus, de sermos praticantes, não sermos somente ouvintes, não só ouvir a palavra de Deus, mas colocarmos em prática aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que é a palavra de Deus. Deus fala isso, então eu vou praticar. Deus manda isso, então eu vou praticar, mesmo que todos estão falando contra, mesmo que todos estão dizendo ao contrário do que Deus diz, mas Deus está dizendo que é, então é. Mesmo que a enxurrada do mundo está falando contra, nós precisamos ir contra o mundo, contra a ideia do mundo, contra a ideia que às vezes o mundo tenta colocar, empurrar de goela abaixo, nós não vamos permitir. Nós precisamos deixar-nos ser mudados e moldados pela palavra de Deus. A obediência, 3 coisas que a obediência precisa ser. A obediência precisa ser imediata, completa e de boa atitude. Então, a obediência ela precisa ser imediata, imediatamente, já obedece, completa, foi pedido para fazer isso aqui, então vou fazer tudo isso que foi pedido para fazer, e com boa atitude, não resmungando, não virando a cabeça para o lado, mas com boa atitude. Muitos de nós temos dificuldade de obedecermos aos nossos líderes e aos pais. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de querermos nos submeter à liderança, de querermos obedecer os pais. Sabe, isso é uma proteção para nós, queridos. Obedecermos aos nossos líderes é uma proteção para nós. Saul perdeu o trono porque foi um homem desobediente, porque não cumpriu com aquilo que estava sendo instruído a ele, porque não obedeceu à ordem que foi lhe dada. E aí nós precisamos ser obedientes. Quantos filhos já não obedecem seus pais? Estão removendo um marco importantíssimo da sua vida. Isso pode lhe custar muito caro. Filhos que batem de frente contra seus pais. Bate a boca, bate o pé, diz que não, desmoraliza, desonra, é ingrato. E aí os filhos devem se submeter aos pais, obedecer aos pais, honrar os pais, honrar os seus pastores. Às vezes fala por trás, é duro, é rude, é de dura serviço. Sabe, nós precisamos ter esse cuidado. Ovelhas que se levantam contra seus pastores, ou simplesmente não dão ouvido ao que eles lhe instruem, porque muitas vezes está sendo contrário àquilo que ele quer ouvir, são palavras que estão sendo lhe dadas, lhe dirigidas, mas são contrárias àquilo que ele quer ouvir, e aí muitas vezes ele não dá ouvidos, ele se volta contra os seus líderes, contra os seus pastores, porque as palavras não estão massageando o seu ego, estão sendo contrários àquilo que ele quer ouvir. E aí nós precisamos, sabe, queridos, abrir mão da desobediência, lançar fora isso, e nós nos apropriarmos da obediência e andarmos em submissão e obediência à palavra de Deus. O Senhor diz para nós sujeitarmos as autoridades.
aos nossos líderes que velam pelas nossas vidas. Amém? Quem está entendendo? Já vamos concluir. Sabe, eu não estou aqui dizendo, queridos, que temos que recriar as gerações passadas. Não estou dizendo que nós temos que voltar a ser a geração passada, a recriar. Eu estou falando, me referindo a princípios, a valores que precisam ser valorizados. Há princípios que valiam lá e valem hoje aqui. Princípios que precisavam ser valorizados lá, obedecidos lá, que também precisam ser valorizados aqui, para a nossa geração. Para nós não removermos os marcos. Estou me referindo a valores que parece que as gerações anteriores valorizavam mais. E parece que a nossa geração abre mão com tanta facilidade, que não é tão importante. E aí nós precisamos preservar os marcos, não remover os marcos que foram deixados para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé. Chamar o Cleito, cadê o Cleito? Vem aqui, eu já vou estar encerrando, só fazer uma oração. Amém. Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Pai, hoje, orar ao Senhor. Meu Deus, nós queremos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós, com tanta facilidade, Deus, estivemos removendo marcos das nossas vidas. Marcos esses, ó Deus, que são importantes, que o Senhor tem pedido para nós não deixarmos, não removermos. E nós queremos priorizar, ó Deus, aquilo que é prioridade para o Senhor. Nós não queremos remover o Senhor da nossa vida. Nós não queremos remover o marco. O Senhor, meu Deus, que o Senhor seja presente na nossa vida. Meu Deus, doa o que doer, aconteça o que acontecer, nós queremos continuar servindo o Senhor. Nós queremos continuar buscando o Senhor. Nós queremos viver, ó Deus, em santidade. Senhor, nos ajude cada um de nós aqui, meu Deus, a não removermos esse marco também da santidade. Meu Deus, em nome de Jesus, andar, viver, meu Deus, e que isso seja um estilo de vida de cada um de nós, ó Deus, a santidade. Ó Deus, que a obediência esteja sobre nós, obedecer ao Senhor, obedecer a Tua palavra, obedecer, ó Deus, aos nossos pastores. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, Deus, sobre nós, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito e do Teu fogo sobre cada um de nós aqui. Eu declaro a bênção do Senhor sobre sua vida, no nome de Jesus. E mesmo que você tenha removido qualquer um desses marcos na sua vida, eu declaro hoje você tomando posse desses marcos novamente e andando sobre eles, em nome de Jesus. E eles não serão mais removidos, eles serão fincados sobre sua vida, em nome de Jesus. E você tendo fundamentos, e os fundamentos é Jesus na sua vida. Aleluias, aleluias.